Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Luana, aqui do canal Sora Me Ajuda, e esse vídeo é para te ajudar a entender de uma vez por todas locuções, todos os tipos de locuções, tá certo? Então, esse vídeo ele tem explicação, exercício e tem também um roteiro de estudos para você com indicação de vídeos, e esse material vai ficar disponível para você utilizar, partilhar com seus colegas e para você, professor, também que me assiste, se já quiser utilizar dentro das suas aulas. E o exercício você vai poder fazer e receber a sua nota na mesma hora. Então fica comigo até o final desse vídeo para você receber todas essas indicações. Vamos lá? Primeira coisa para a gente pensar é que quando a gente fala de locuções, a gente precisa entender o que é uma locução e a gente precisa também saber classes gramaticais. Você vai entender por quê. Olha só. Então, o que são locuções? Sora, você tá com a carinha igual dessas crianças? Então, vamos lá, vamos te ajudar. As locuções, elas são expressões formadas por duas ou mais palavras que assumem o sentido de uma única palavra. Tá, mas o que isso quer dizer? Eu tenho adjetivos, que são uma palavra só, e eu tenho locuções adjetivas, que são duas ou mais palavras que juntas têm função de adjetivo. Advérbio é a mesma coisa, eu tenho uma palavra, advérbio. Eu tenho duas ou mais palavras juntas com função de advérbio, elas são uma locução adverbial. Então é isso que a gente vai ver, pouquinho em pouquinho, de classe por classe. Então vamos lá. Nós temos 8 tipos. A primeira, adjetiva, então ela vai exercer função de adjetivo, né? Ela vai dar característica. A adverbial, que exerce função de advérbio, ela modifica, ela dá uma especificação para o advérbio, para o verbo e para o adjetivo. A prepositiva, ela exerce função de preposição, né? Ela exerce uma função de ligação entre os termos da oração. A conjuntiva, ela exerce função de conjunção, ou seja, ela liga as orações. A verbal exerce função de verbo, então ela pode exercer função de verbo de estado, de ligação, de fenômeno da natureza. Substantiva exerce função de substantivo, né? Aquilo que nomeia as coisas, que indica as coisas. Pronominal, que exerce função de pronome, então pronome, aquele que está a favor do nome, que está no lugar do nome, ou seja, aquele que substitui o substantivo. Interjetiva, que exerce função de interjeição, né? A interjeição, ela pode expressar sentimentos, sensações, como medo, alegria, espanto, e a locução interjetiva, ela vai utilizar de duas ou mais palavras para isso. Bom, um roteiro de estudos. Primeiro passo, o que é que você vai fazer? Você vai revisar as classes gramaticais e construir um mapa mental. Eu tenho aqui já indicado para você um vídeo, daqui a pouquinho você vai ver qual é esse vídeo que você pode utilizar para revisar as classes gramaticais e construir um mapa mental. No passo 2, você vai assistir a essa aula e escrever as suas dúvidas. Ai, mas professora, não dá para você explicar tudo nessa aula? Não dá, mesmo porque eu já tenho esse conteúdo gravado, disponível totalmente para você aqui clicar e assistir antes, para você poder relembrar. O passo 3 é fazer os exercícios e conferir as suas respostas. E o passo 4, que é muito importante para consolidar o seu conhecimento, é compartilhar esse material com outros colegas. Mas não é só mandar, é você mandar e explicar também o que você entendeu. Quando a gente explica, a gente entendeu completamente o assunto. Então, é importante saber qual é a função de cada classe gramatical. Antes de dar sequência, faça uma revisão. Né? Então você pode fazer uma revisão pesquisando em sites, em gramáticas, no livro didático, no seu livro ou assistir a este vídeo, tá? Que quando esse material estiver disponível para você, somente você clicar e você pode assistir esse vídeo sem sair do seu material e fazer as suas anotações, beleza? E eu espero as suas dúvidas lá também nos comentários deste vídeo. Então vamos começar? Locução adjetiva. O que será que é isso? A locução adjetiva, como eu falei para vocês lá no começo, ela faz função de adjetivo. E ela é formada geralmente por uma preposição mais um substantivo. Todo adjetivo tem uma locução adjetiva correspondente? Não.
Toda locução adjetiva tem um adjetivo correspondente? Não. Vou colocar aqui alguns exemplos para vocês, olha só. Aquele menino tem um jeito angelical. Angelical é o adjetivo e a locução adjetiva de anjo. Então, de anjo é a mesma coisa que angelical. Só que angelical é o adjetivo e de anjo é a locução adjetivo. A caixa de madeira sumiu. De madeira é a característica que eu estou dando para a caixa. Então, de madeira é a minha locução adjetiva, enquanto eu não tenho um adjetivo para caracterizar. Não existe madeirística nesse caso aqui, né? Ele era famoso. Famoso é um adjetivo que eu dou para ele. Famoso, o adjetivo, eu não tenho uma locução correspondente para esse caso. Então, o que eu quero que vocês percebam? Que nem todo adjetivo tem locução adjetiva correspondente e nem toda locução adjetiva tem adjetivo correspondente. E está tudo certo. Para você conhecer mais exemplos de locuções adjetivas, eu coloquei aqui um material já pronto do Cantinho da Língua Portuguesa e que você vai poder conhecer. Tem alguns que você já conhece, né? Por exemplo, de boi, bovino, cabelo, capilar, mas tem alguns que a maioria das pessoas não conhece. Então, por exemplo, relativo a fogo, ígneo. Relativo à guerra, bélico. Uma coisa que as pessoas confundem muito, fluvial e pluvial. Pluvial é a água da chuva, fluvial é a água do rio. Então é importante saber essa diferença. Olha só, dá até para você melhorar o seu desempenho em geografia também, sabendo as palavras, né? E tem outras tantas, senil, relativo a velho, pueril, relativo a criança, e assim vai. Tem uma que não está aqui, que é relativo a sonho, onírico. Olha só que diferente. Então estuda essa tabelinha das locuções adjetivas, procure outras para você já ter também na ponta da língua e também para utilizar nos seus textos, até mesmo para você não ficar repetindo o mesmo adjetivo. Agora vamos para a locução adverbial. Na locução adverbial, assim como na adjetiva, a gente pode ter o advérbio e não ter a locução adverbial e pode ter a locução adverbial e não ter o advérbio, tá? Isso acontece também. Geralmente elas são formadas por preposição mais substantivo, preposição mais adjetivo ou preposição mais advérbio. Então vamos dar uma olhadinha nos nossos exemplos. Às vezes eu vou ao parque. Às vezes a gente tem uma locução adverbial de frequência, ou seja, ela funciona como um advérbio, tá? Então eu não tenho um advérbio correspondente para a palavra às vezes, não tem às vezes mente, né? Então, nesse caso, eu não tenho um advérbio correspondente, diferente da próxima oração. Vou ao parque frequentemente. Frequentemente é um advérbio de frequência. Com frequência. Vou ao parque com frequência. Eu não altero o sentido, não altero nenhum elemento sintático, então eu tenho uma correspondência. Ele chegou em silêncio. Em silêncio é uma locução adverbial de modo. Silenciosamente, um advérbio de modo. Ele chegou silenciosamente. Daria na mesma coisa, né? Então, para a gente perceber se a correspondência faz a troca e ver se você tem o mesmo sentido, não tem nenhuma troca sintática também na oração. Para você entender melhor a função dos advérbios, eu deixei separado aqui um vídeo que é só você clicar que o vídeo começa para você. Agora vamos para a locução prepositiva. Então, nas locuções prepositivas, a gente tem a função de preposição e elas são sempre finalizadas por uma preposição. Então, vamos dar uma olhadinha nos exemplos que a gente tem. O médico via o paciente por meio da câmera. Mas da não é preposição. Da é a junção de de mais a. Então, por meio da câmera, então por meio de é a minha locução prepositiva. Ela realiza a função de preposição. O mercado fica em frente ao banco. Em frente ao, eu tenho uma função de preposição. E ele termina com a preposição ao, né, que é a junção da preposição a mais o artigo o, que aí é o artigo masculino ligado a banco.
trabalhava embaixo de sol e chuva. Então, embaixo de, embaixo, e aqui o de é uma preposição. Então, a gente tem uma locução prepositiva. E qual é a diferença, então, entre locução prepositiva e locução adverbial? Mas que coisa estranha, por exemplo, de lugar. Como que eu faço para diferenciar? Ó, presta atenção para você entender belezinha. Para diferenciar, a primeira coisa é você saber qual é a função, né? Quando você estudou no começo dessa aula a função de cada classe gramatical, você viu que a função da preposição é diferente da função do advérbio. E tem também uma dica prática para você não precisar ficar pensando qual é a função. É melhor que você pense, mas se você quiser uma dica prática, e até mesmo para você tirar a prova se você está pensando certo ou não aí. Na prepositiva, o último elemento é uma preposição. Na adverbial, o último elemento é um advérbio. Então, olha só. Ele disse que entraria em contato dentro de poucos minutos. Dentro de faz a ponte entre contato e poucos minutos, certo? Não está falando que é dentro dos minutos, como se os minutos fossem uma caixinha e ele vem entrar dentro do poucos minutos. Não, isso não existe. No adverbial, o aspecto da casa era terrível por dentro. Então, por dentro expressa um lugar, né? Então, um advérbio de lugar, diferente de aqui, né? Dentro de poucos minutos, não é um lugar físico, certo? Então, você pode pensar tanto na função quanto nessa finalização, elemento preposição e elemento advérbio. Vamos para a locução conjuntiva. As locuções conjuntivas, geralmente, elas terminam em que. Então, lembrando, né, a conjunção, a função dela é ligar uma oração à outra. Então, a gente tem 3 exemplos aqui para nos ajudar. Iremos ao parque desde que não chova. E, geralmente, ela termina em que. Então, vamos ver aqui. Iremos ao parque desde que não chova. Desde que é a minha locução conjuntiva. Eu tenho 2 palavras terminadas em que, locução conjuntiva. Então, eu estou ligando a oração iremos ao parque à oração não chova. À medida que crescia, aprendia a viver. À medida que é a minha locução conjuntiva. Essa frase ela está na ordem indireta. Então, aprendia a viver à medida que crescia. Então, à medida que crescia, ela vai fazer a minha ponte entre aprendia a viver e crescia, que são 2 orações. Ele chegou em silêncio, visto que a mãe estava dormindo. Visto que liga a oração ele chegou em silêncio, a oração a mãe estava dormindo. Então, são locuções conjuntivas, ou seja, elas exercem função de conjunção, que é ligar uma oração na outra. Vamos para a locução verbal, que aparece muito. Vamos lá que a gente tem algumas dúvidas para tirar. Na locução verbal, a gente tem a formação de verbo auxiliar, mais gerúndio, infinitivo ou particípio. Eu não lembro disso. Não lembro o que é gerúndio, não lembro o que é infinitivo, não lembro o que é particípio. Eu indiquei um vídeo aqui que vai aparecer para você daqui a pouquinho, para você assistir e relembrar cada uma dessas coisas. Gerúndio, infinitivo ou particípio são as formas nominais do verbo, ou seja, elas não são conjugadas a partir dos pronomes. Então, por exemplo, gerúndio, andando. Ele estava andando, eu estava andando, elas estavam andando, vocês estavam andando. O andando não mudou, só mudou o meu verbo auxiliar. Estava, estavam, né? Então, ele não recebe flexão, o gerúndio, infinitivo ou particípio. Então, por exemplo, outro exemplo. Eu comecei a cantar. Ele começou a cantar. Você começou a cantar. Tu começaste a cantar. Então, só mudou o meu verbo auxiliar. O infinitivo, cantar, ficou igual para todo mundo. No particípio, eu tinha feito o trabalho. Ela tinha feito o trabalho. Você tinha feito o trabalho. Nós tínhamos feito o trabalho. Só não mudou o feito. Mas teve alteração, tá? Então, isso é o meu verbo auxiliar. Vamos lá.
O escritor estava produzindo um livro. O escritor estava produzindo um livro. Estava é o meu verbo auxiliar. É esse que vai flexionar conforme a necessidade do meu pronome, se é singular ou plural, tá? Do tempo verbal. E o verbo principal, que é esse que vem trazendo para mim o sentido do verbo. O sentido, por quê? Por que o sentido do verbo? Porque eu falei para vocês que as locuções, elas funcionam como se fosse uma coisa só. Então, produzindo é o meu verbo principal, tá? Estava meu verbo auxiliar produzindo o verbo principal. Eu preciso fazer a tarefa. Preciso. Eu preciso. Então, preciso é o meu verbo auxiliar. Fazer está no infinitivo. Produzindo está no gerúndio. Então, preciso fazer a tarefa. Eu preciso fazer a tarefa. Ela precisa fazer a tarefa. Você precisa fazer a tarefa. Nós precisamos fazer a tarefa. Vocês perceberam que só o fazer não mudou? Por quê? Porque o verbo principal, ele não sofre modificação, tá? Verbo auxiliar, tinha. Então, ele tinha participado de um torneio de vôlei antes de se machucar. Ele tinha participado. Precisei corrigir o verbo aqui, pessoal. Então, é participado, tá? Então, ele tinha participado de um torneio de vôlei antes de se machucar. Tinha participado, tinha verbo auxiliar, verbo principal participado. Eu tinha participado, você tinha participado, nós tínhamos participado. Então, o verbo principal, mais uma vez, não se alterou, enquanto o verbo auxiliar, ele faz as modificações para poder adequar a frase à conjugação correta. Vamos falar um pouquinho dos verbos auxiliares? Os verbos auxiliares, como eu falei para vocês, são os flexionados nas locuções. E os principais verbos auxiliares são os verbos ser, estar, ter, haver e ir. E aparecem com frequência também querer, ter, começar, poder, né? Então, eu quero fazer academia. Ele pode comprar um livro. Nós queremos andar no centro, tá? Então, esses verbos são os principais. Alguns podem atuar como verbos auxiliares também, tá? Então, é só você analisar a sua locução verbal. Para você relembrar os seus conhecimentos sobre verbos, você pode acessar esse vídeo sobre esse assunto. Agora vamos para a nossa locução substantiva. Gente, a locução substantiva, eu já deixo claro para vocês que não há consenso entre os gramáticos, então eu não vou colocar muito tempo desse vídeo falando da locução substantiva, ainda mais depois do novo acordo ortográfico, tá? Por quê? Vamos entender por quê. A regra é, quando é locução substantiva, quando apresenta duas ou mais palavras sem hífen. Se você conhece as regras, você viu que muita coisa foi modificada e perdeu o hífen, né? Então, por exemplo, pôr do sol. Alguns gramáticos colocam como ainda um substantivo composto e outros como uma locução substantiva. Então, esta área ainda está meio num limbo para ser definida. Via de regra, apresentam duas ou mais palavras sem hífen. Então, por exemplo, vamos aproveitar o fim de semana. Fim de semana tem função de substantivo, mas eu não vou falar assim, vamos aproveitar o fim, vamos aproveitar o de semana. Não, tudo isso significa uma coisa só, dá nome a uma coisa só, né? Então, fim de semana, a minha locução substantiva. A mula sem cabeça faz parte do folclore brasileiro. A mula sem cabeça, então mula sem cabeça. Então, a mula faz parte do folclore brasileiro? Não, é a mula sem cabeça, é uma expressão só. A sala de jantar estava destruída pelo terremoto. Sala de jantar. É só sala? É só de jantar? É só jantar? Não, é sala de jantar. Então, nesse caso aqui, a gente tem locuções substantivas. Alguns gramáticos, como eu já falei para vocês, não vão considerar dessa forma. Então, como ele é um assunto que ainda está sendo discutido, eu não vou investir tanto tempo nesse vídeo, tá certo? Locução pronominal. Vamos ver do que se trata. A locução pronominal, ela vai atuar como um pronome indefinido. Seja quem for, não deve sair sem máscara. Seja quem for,
é uma locução pronominal porque está se referindo a alguém, né? Então, eu tenho um pronome indefinido, eu não sei quem é, mas eu sei que alguém faz isso. Lembrando que pronome indefinido é diferente de sujeito oculto, tá? Se você tem dúvida em sujeito oculto, você pode ver o nosso vídeo aqui de termos essenciais da oração, que está explicando isso direitinho, tá bom? Cada qual que proteja seus interesses, cada qual. Então, cada qual é um pronome indefinido, não sei exatamente quem é. Qualquer um que desrespeitar a lei será preso. Qualquer um é um pronome indefinido, beleza? A locução, a última. E por fim, a locução interjetiva. Quando eu fiz esse slide, eu estava pensando se não era interjeitiva, mas não, é interjetiva mesmo. Ela vai atuar como uma interjeição. A interjeição são aquelas palavras: oh, minha nossa, meu Deus, tomara, que pena. Então, elas quando têm duas palavras ou mais, são locuções interjetivas. Então, nem aqui, minha nossa, que susto. Minha nossa e que susto são locuções interjetivas. Muito bem, parabéns, ai de mim. Então quer dizer que toda a frase, porque isso daqui é uma frase, né? Só não é uma frase verbal, é uma frase nominal. Quer dizer que toda a frase pode ser considerada uma locução interjetiva? Pode, tá? Não tem problema nenhum. Nem toda frase tem verbo, lembra disso? Frase, oração e período? Se você não lembra, a gente tem um vídeo aqui também para te recordar. E a gente tem alguns sites de referência para você entender melhor o assunto e para você conhecer mais sobre as locuções. Então, não deixe de responder os exercícios, indica essa aula para os seus colegas. Se você é professor, indica essa aula para os seus alunos, ela já está prontinha, está explicada, tem exercício, você só vai tirar a dúvida da sua galerinha, tá certo? Então, você já sabe, se precisar de alguma coisa, é só chamar. Sora, me ajuda!